Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento, que vai de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, acaba começando um pouquinho antes. E essa quinzena, que termina essa semana antes do carnaval aí, o curso, né? Que o mini treinamento corresponde a cada curso. Os cursos estão na grade de curso no site aí da Dinamis, o www.dinamisbr.com.br. E esse curso Terra será repetido mais uma vez. Nós terminamos o mini treinamento dele aí na 10ª edição aqui, sexta-feira, se Deus quiser. E na semana de carnaval, a gente também vai pegar alguns trechos desse curso Terraplanagem e vai utilizar nos dias aí de carnaval, enfim, na semana de carnaval. Bom, vamos dar continuidade então ao que a gente estava vendo, né? Estava falando de sazonalidade do nível d'água. É muito importante saber as oscilações do nível d'água para calcular as poropressões que vão agir nos círculos de ruptura e, consequentemente, o que isso influencia no coeficiente de segurança. É muito importante criar cenários de situação normal, excepcional, rebaixamento rápido, enfim. A escolha do parâmetro, nós temos uma planilha para fazer pesquisas, para pegar os resultados de ensaios e aí definir os parâmetros de resistência, de compressibilidade e permeabilidade. Nós sempre focamos em ensaios de laboratório, porque temos um laboratório e sempre foi, desde o início da minha carreira, um foco que tivemos, inclusive investimos e ainda invisto em equipamentos de laboratório, sempre procurando pesquisas de dados em congressos e sempre com as amostras deformadas para definir parâmetros de aterro e amostras indeformadas para fundação e maciço remanescente de escavação. Espera aí que não estou enxergando meu mouse. Isso, então, essa escolha de propriedades, no caso de aterros, né, a gente acaba procurando as propriedades de resistência do aterro. Aí nós temos que ter amostras deformadas para compactar no laboratório e definir o grau de compactação de umidade para ser adotado ou confirmado no campo e as propriedades de resistência em função do grau de compactação de umidade e da fundação. Então, é como um talo de remanescente de escavação, tem que coletar amostras indeformadas para também determinar as propriedades de resistência e deformabilidade. Se tiver mais que uma camada, então faz a mesma coisa. Depois vem o lençol freático e a sazonalidade dele, verificar se esses solos são expansivos ou colapsivos. E com esses elementos, então, nós devemos verificar a estabilidade da ruptura pela fundação, pelo corpo do aterro, como mostra na figurinha, e os recalques desse aterro sobre esse terreno. A mesma coisa nós fazemos no caso das escavações, mesma coisa, quer dizer, o mesmo tipo de raciocínio. Assim como a fundação, no caso do aterro, o maciço remanescente, eu tenho que conhecer as propriedades de resistência, tiro amostras indeformadas, aí eu estou chamando das camadas que vêm abaixo do pé do talude, né, de escavação, eu também tenho que conhecer as propriedades de resistência e, de novo, sazonalidade do nível d'água, em função das épocas do ano. E a eventual perda de resistência com infiltração. Também no laboratório eu posso verificar essa possibilidade. E com esses elementos, então, eu vou fazer o cálculo de estabilidade e de recalques. Os fatores de segurança, tem várias bibliografias aí mencionando as normas técnicas, como então poder avaliar
os parâmetros também por estimativas, correlações, pesquisa bibliográfica sempre com a mesma origem dos solos, verificar o problema da coesão virtual ou fictícia, levar em consideração então esses fatores de segurança da norma, verificar essa figura é muito importante no sentido de saber se o solo, se houver uma infiltração, ele perde resistência. Então, a gente pode, como eu falei, colocar cenários nos cálculos de estabilidade. Esta é uma outra questão importante, que é planos preferenciais de ruptura, que devem ser analisados. Aí sempre, via de regra, nós precisamos do geólogo que dá essa informação. Por isso que o geólogo é importante, traçar o perfil geológico geotécnico, fazer uma visita ao campo, enfim, ver as amostras para classificar. Outra questão importante também é com relação ao fator de segurança, é a curva tensão deformação dos solos, o desenvolvimento das pressões, né, e a redução de resistência dos parâmetros com umedecimento. Aí nós vamos considerar, em função das curvas de tensão deformação, dos diferentes materiais que possa ter no modelo, que é no PGG, modelo geológico geotécnico, e poder então considerar a mesma deformabilidade dos materiais e definir os parâmetros que vão ser considerados aí nos cálculos, né, de estabilidade que hoje ou amanhã a gente vai comentar. Aqui são as correlações, várias correlações, e quem quiser eu posso passar, né? As correlações aí com SPT, os ensaios do laboratório, que são os ensaios axiais, que são obrigatórios pela norma de estabilidade em costa hoje, que está em revisão, e a grande importância desses ensaios já é constante, né? Hoje a gente sente que já existem, em relação a quando eu comecei o meu trabalho, vários laboratórios, nós incrementamos o nosso, inclusive, essa foto é antiga. A norma, então, exige esses ensaios, estamos aí falando de tratamento estatístico, porque esses resultados todos têm dispersão, e os programas de estabilidade de talude já permitem também verificar essa dispersão e as probabilidades aí. Mas muito importante, como eu sempre falo, é ter um bom conhecimento do perfil geotécnico para depois coletar amostra, fazer ensaios de campo e laboratório e aí definir um modelo de cálculo e aí fazer os cálculos, né? É o que está aí. Uma outra questão importante também são estudos de alternativas, né? Qual as alternativas que a gente tem para cada caso, porque isso muda muito, né? Os valores. E eu sinto às vezes que na história das alternativas nós pecamos, né? Porque nós estudamos. O cliente geralmente não gosta de pagar os estudos de alternativas e acabamos fazendo também por simplificação alguma coisa mais superficial e aí podemos pecar muito nos estudos de alternativas, né? Inclusive aí considerando problemas de raízes de plantas, né, que é uma solução muito interessante, que não tem sido. E aqui tem uma série de possibilidades de alternativas, o aterro reforçado, solo grampeado, rebaixamento do lençol freático. Aqui sempre iniciando um novo capítulo, estamos iniciando o capítulo 5, é do projeto, do dimensionamento, é o parecer ou o projeto, né? E é onde que nós queremos ter os resultados de todos esses estudos que nós falamos desde o começo, é atender a necessidade do cliente. E atender a necessidade do cliente é uma outra coisa que requer experiência. É que a gente percebe que às vezes as pessoas estão fazendo soluções e não vê muito adequadamente a necessidade do cliente e fazem alguma coisa da cabeça delas, não da necessidade do cliente. Então, daí é importante a nossa função de assessor geotécnico ao trabalho todo, né? Bom, enfim, nesse capítulo, então, aí estamos vendo que nós vamos ver. Nós estamos, então, na fase 4 do CQP, que é o controle de qualidade de projeto ou de produção, que é uma conceituação da fenomenologia e mecânica do problema, do projeto, do problema e solução. Então, aí nós vamos ver a conceituação do problema, avaliação de modelos, dimensionamento, as especificações técnicas, o planejamento geotécnico da planagem e sempre falando de como trabalhar conosco, né? Tem uma norma
procedimento interno de como trabalhar conosco, que é uma das coisas que eu vou falar aí na semana do Carnaval. Aqui é tudo que nós vamos contextualizar nesse capítulo, é uma série de coisas que diz respeito ao projeto. Aí começamos a falar em alguns livros básicos de mecânica dos solos, a norma 8044, que é de projeto geotécnico, deve ser atendida, além de outras normas de estabilidade em costa, fundação, enfim, depende das obras que estiverem envolvidas aí nesse problema de terraplanagem, né? Aí está falando ainda da norma, dos anexos, corte, aterro, são vários anexos, vou falar de rebaixamento, barragem, túneis, todas elas estão contextualizadas na 8044. Aí está falando da diferença de projeto e parecer técnico, que deve ter sempre a base, topografia, sondagem. Aí algumas bibliografias também sobre o projeto. Aqui a sequência de um estudo básico geotécnico de estabilidade talude, os modelos de cálculo, para chegar às questões de preferenciais de ruptura e os modelos de cálculo, como devem ser considerados. Aí é muito importante a presença do geólogo, os cálculos de estabilidade, e aí nós temos os programas de estabilidade, e temos que encerrar aqui o nosso tempo. Aí está falando de cálculo de estabilidade, considerando a sazonalidade da água, a influência da infiltração nos parâmetros de resistência, ainda falando de cálculo de estabilidade. Eu passo ponto por ponto, pesquisa de círculo crítico, os tipos de programa que existem no mercado e chegamos no fim do nosso mini treinamento de hoje na parte temática. Vamos prosseguir então com a próxima parte.